Boa tarde a você que está aqui com a gente em mais uma celebração da IB Metrô. Para mim esse é o melhor dia da semana, porque é o dia que a gente está junto aqui, cantando, em comunidade, em uma só voz. Inclusive eu tenho até uma sugestão para dar para vocês, que enquanto vocês estiverem cantando, que tal vocês gravarem trechinhos, seja da televisão ou de vocês mesmos, enquanto vocês estiverem aí cantando com a gente. Acho que isso é um momento da gente se sentir mais pertinho um do outro. E eu acho que vai ser uma experiência muito legal. Então, grava um pouquinho ali a família cantando, marca a gente no Instagram, no Facebook, que a gente vai ficar muito feliz de ver vocês participando com a gente, ouvir um pouquinho a voz de vocês. Enquanto isso, compartilhe esse link para os seus familiares, para os seus amigos. Comente aqui no chat de onde você está falando, se é a sua primeira vez assistindo a essa celebração. Para nós é um prazer receber novas pessoas a cada domingo aqui. E as que já estão com a gente também, coloque aí os seus pedidos de oração, os seus agradecimentos. Toda terça-feira, por exemplo, nós temos, né, João? Uma live de oração, onde nós reforçamos aqueles pedidos que são colocados aqui no domingo. Então, não esqueça de colocar também aí os momentos felizes que você também passa durante a semana, nós queremos saber. E vamos juntos agora nesse momento, eu queria que vocês abrissem na Bíblia de vocês. Hoje eu estou com o meu celular, estou mais high-tech. Lá no Salmo 34, hoje nós estamos iniciando uma série nova, que se chama Série Selá, Orando Salmos, Entrando no Mundo de Deus. Então, durante todo o mês, a gente vai meditar, vai cantar, vai orar os salmos. Então, vai ser um mês muito especial. Músicas que falam dos salmos. Então, Salmo 34, vamos juntos aqui falar, juntos aí na sua casa, o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Amém. Isso aqui é uma lição diária para todos nós, para mim. É tão fácil no dia a dia a gente murmurar, reclamar por qualquer situação que acontece, que foge do nosso controle. Por isso eu convido você e a sua família nesse momento a virar esse jogo. Ore a Deus para que Ele te ajude a você engrandecer o seu nome todos os dias, seja nos dias escuros ou nos dias claros aí da sua vida. Amém? Então vamos juntos assim. Em todo tempo eu louvarei o Senhor. No Senhor, a minha alma alegrar-se-á no Senhor, a minha alma. Vamos engrandecer o seu nome? Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, a uma lhe exaltemos o nome, seu glorioso nome, para sempre, seu glorioso nome. Amém. Te exaltamos, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Pai. Vamos assim. Louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor, a minha alma. Em todo tempo alegrar-se-á no Senhor, a minha alma. Vamos cantar isso mais uma vez? Alegrar-se-á no
no Senhor a minha alma. Aleluia, Senhor. A melhor certeza que nós temos nas nossas vidas é que Deus, Ele não perde o controle da história. Como diz essa canção, as nações se abalam, os reinos passam, mas o nome do Senhor é eterno. O seu nome dura para sempre. Ele cuida de nós, assim como diz no Salmo 2. Vamos engrandecer o nosso Senhor com temor e tremor. As nações se abalam, os reinos já passaram. Reina Jesus, seu trono é soberano, eterno, ressurreto. Reina Jesus, declaramos que o teu reino chegou. Declaramos o teu reino aqui. Tua glória encheu toda a terra. Os céus te dão o louvor. Os povos estão maravilhados. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Deus de glória, Deus de glória e de poder, nos envia tua luz. Brilha, Jesus, brilha em nós, Jesus. Como as águas cobrem o mar, tua glória encherá. Brilha, Jesus. Louve a sua grandeza. Declaramos o teu reino chegou. Aleluia. Declaramos o teu reino aqui. Tua glória encheu toda a terra. Os céus te dão o louvor. Os povos estão maravilhados. Porque santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Vamos louvar a sua santidade. Santo, Santo, Todo-Poderoso. Santo, Santo, as nações cantam. Não há outro Deus que se compare. A criação se prostra diante da tua face. Santo, Santo, Todo-Poderoso. Santo, Santo, as nações cantam. Não há outro Deus que se compare. A criação se prostra diante da tua face. Santo, Santo, declare Todo-Poderoso. Louve o seu amor. Santo, Santo, as nações cantam. Não há outro Deus que se compare. A criação se prostra diante da tua face. Santo, Santo, Todo-Poderoso. Santo, Santo, as nações cantam. Não há outro Deus que se compare. A criação se prostra diante da tua face. Tua
encheu toda a terra, os céus te dão o louvor, os povos estão maravilhados. Diga santo, Santo é o Senhor, é o Senhor. tua glória encheu toda a terra, os céus te dão o louvor, os povos estão maravilhados. Que só tu és santo. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Vamos continuar proclamando a grandeza do nosso Rei. Uma música que já faz um tempo aí, muitas pessoas aí já devem conhecer. Vamos relembrar do Daniel Souza e Asaf Borba, proclamando aí a grandeza do nosso Rei. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. E cante assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, clame. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. O Senhor da terra, reine. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Só tu, Senhor. E vamos convidar para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei
Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Pois teu é o reino, o poder, a glória e honra para todos sempre. Amém. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é este rei? Só Jesus. Só tu, Senhor. Aleluia. Amém. Que tempo maravilhoso estarmos aqui louvando juntos, engrandecendo o nome do Senhor. E a criançada agora vai ter o seu momento. Um momento IB Metrozinho, com ensino, com música. Fique ligado aí. Bem-vindos ao Momento IB Metrozinho. Aqui é o nosso espaço, é a nossa estação. É onde aprendemos mais sobre a palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre o menino Davi. Davi era o mais novo de 8 irmãos. E apesar dele ser o caçulinha, ele já tinha obrigações em casa. Ele era pastor, ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. E Davi, quando ia lá para o pasto cuidar das ovelhas, sempre levava com ele uma lira, um instrumento parecido com uma harpa. É porque Davi gostava muito de música e ele escrevia músicas e poemas, poesias para Deus. As poesias de Davi eram orações. Ele escrevia e cantava tudo que estava no coração dele. E sabe que essas músicas estão lá na Bíblia? Essas poesias estão lá na Bíblia, no livro de Salmos. Davi escreveu a maior parte dos livros de Salmos. Nele, ele abriu seu coração. Ele falou da alegria de amar a Deus, da alegria de confiar em Deus. Ele também falou sobre as preocupações que ele tinha, os medos que ele tinha. Davi abria o coração dele e ele era verdadeiro em tudo que ele falava com Deus, naquelas orações e poesias. Sabe o que isso nos ensina? Que nós podemos abrir nossos corações para Deus e falar tudo, não precisamos fingir. Podemos falar dos nossos medos, das nossas preocupações, como Davi fez. E se você algum dia não tiver palavras para falar com Deus, vai lá no livro de Salmos, leia as poesias e orações de Davi, porque elas servem para nós como serviram para Davi há muito tempo atrás. O ciclo de hoje está lá em Salmos e foi escrito pelo pastor Davi. E é assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Vamos repetir? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmos 23, 1. E agora é nosso momento de louvor. Vamos lá cantar a música dessa semana? O Senhor é o meu pastor.
terminar, eu tenho um pedido para fazer. Semana que vem é Dia dos Pais. Vamos fazer um projeto bem bacana para mostrar para o papai durante a celebração? Tire uma foto com ele, mande um desenho até quarta-feira. Assim, podemos montar esse painel e apresentar na próxima celebração. Você pode mandar pelo aplicativo ou por e-mail. Conto com vocês e tenham uma semana bem abençoada. Boa tarde, que alegria estar com vocês. Mais um domingo aqui na IB Metrô. Primeiro domingo de agosto, como a Andressa disse, nós estamos iniciando um novo mês, uma nova série. Vocês perceberam, a gente só cantou salmos. E agora nós vamos para o nosso momento de oferta, dízimos e ofertas. Quando a gente serve ao Senhor, a gente serve ao Senhor com integridade. Tudo que nós temos, tudo é do Senhor. A gente não separa uma partezinha e diz, Senhor, isso aqui isso aqui é a sua parte, né? Eu falo isso com relação aos nossos valores, eu falo isso com relação aos nossos amores, aos nossos afetos, eu falo isso com relação ao nosso tempo e eu falo isso com relação aos nossos recursos financeiros. Tudo que nós temos não é uma dicotomia, não é uma esquizofrenia, mas tudo pertence ao Senhor. Tudo que a gente tem é dele. Então, os seus recursos e os meus recursos não são nossos, nós somos apenas mordomos daquilo que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida. Então eu te convido a servir ao Senhor também com seus recursos financeiros. Nós sabemos, nós vivemos um momento muito complicado. A gente primeiro agradece a Deus pelo sustento, pela provisão, pelo cuidado, né? Por todo o cuidado que Ele tem tido conosco, para com a sua família, para com a minha família. Deus tem cuidado, Deus tem trazido a provisão dia após dia. Muitas vezes eu e você já passamos momentos que a gente fala, Senhor, e agora? Como vai ser? E nós estamos aqui para contar da fidelidade de Deus e da grandeza de Deus. Se você tem enfrentado dificuldades, a gente quer saber, a gente quer poder ajudar você de alguma forma. Se você precisa de oração, se você precisa de um conselho, um aconselhamento, se você precisa de uma direção até na área financeira e quiser compartilhar conosco, a gente pode orar por você, a gente pode te aconselhar, a gente pode ajudar de alguma forma, como igreja do Senhor, com generosidade, com gratidão. Então escreva para a gente, nós temos orado para que os recursos do céu se abram sobre as nossas vidas e o sustento do Senhor não falte sobre nós, sobre as nossas famílias e os nossos queridos. Então, aí na sua casa, com gratidão, você vai ver um QR Code na sua tela e o Cadinho está colocando aqui o QR Code, você vai apontar o seu celular para a tela, se você estiver assistindo no computador, se você estiver assistindo na televisão, e tomei um susto, e esse QR Code vai te direcionar para o aplicativo ou para o site do Eu Igreja, e lá você vai poder escolher qual o valor e qual o destino desse valor, se você está dando um dízimo, se você está dando oferta, se é uma oferta missionária. A IB Metrô é um campo missionário porque nós somos uma agência do reino que está começando, pregando a palavra do Senhor, alcançando vidas, alcançando pessoas com a visão que Deus tem nos dado, mas nós também temos contribuído, e você que tem contribuído com missões, a gente também direciona para o IBTE, para outros projetos, para que o reino de Deus se expanda da melhor forma possível, com generosidade, com responsabilidade e com transparência. Então, enquanto a gente canta, você pode louvar o Senhor e ofertar aí na sua casa. Vamos cantar juntos? Eleva os meus olhos, e o meu clamor, para os montes em Jerusalém, para o Deus de toda a terra. Eleva os meus olhos, quem nos ajuda? Senhor do céu, Ele nos livra. Deus de toda a terra, quem nos protege? O poderoso Rei, Ele nos livra. Deus da terra e mar. Eleva os meus olhos, e o meu clamor, e o
para os montes em Jerusalém, para o Deus de toda a terra. Elevo os meus olhos, elevo os meus olhos. Quem nos ajuda? Senhor do céu, Ele nos livra. Deus de toda a terra, quem nos protege? O poderoso Rei, Ele nos livra. Deus da terra e mar. Erga os teus olhos, erga os teus olhos, Ele te livrará. Erga os teus olhos, eleva os meus olhos, eleva os meus olhos, e o meu clamor, e o meu clamor, para os montes em Jerusalém, para o Deus de toda a terra. Eleva os meus olhos, eleva os meus olhos. Quem nos ajuda? Senhor do céu, Ele nos livra. Deus de toda a terra, quem nos protege? O poderoso Rei, Ele nos livra. Deus da terra e mar. Eleva os meus olhos, eleva os meus olhos, e o meu clamor, e o meu clamor, para os montes em Jerusalém, para o Deus de toda a terra. Eleva os meus olhos, 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 elevo a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Você aí na sua casa, agora é o nosso momento muito especial de intercessão, de oração. Esse é o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós acabamos de cantar isso, declarar isso. Nos dias difíceis, nos dias de tribulação, nos momentos complicados, nos momentos de muita dificuldade, nós elevamos os nossos olhos para os montes. E a gente se lembra que nós somos apenas forasteiros nessa terra e que a nossa vida, a minha vida e a sua vida pertencem ao Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor e é Ele que cuida de nós, Ele que nos fez, Ele que nos conhece e é Ele que tem todos os nossos dias nas suas mãos. Você pode escrever aqui o seu pedido de oração. A gente sempre está lendo no chat, respondendo, acompanhando. Nós oramos durante a semana, nós oramos toda terça-feira às 21 horas, lá no @IBmetrôSP no Instagram. Você faz parte da família IBmetrô. Você é muito bem-vindo na nossa família, na família de Deus. Nós somos apenas uma agência, apenas uma célula dessa família. E nós queremos sempre orar por você. A gente quer estar junto com você. A gente quer pedir que o Espírito Santo de Deus alcance você aonde você estiver. Com poder, com graça. E Ele sabe aquilo que está dentro do seu coração. Como diz uma canção que a gente já cantou aqui, Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus vê a oração suplicante. Deus escuta a tua angústia. Deus vê a tua angústia. Ele recolhe as tuas lágrimas. Como nós falamos na semana passada, não é vergonha chorar diante do Senhor. A gente investe as nossas lágrimas. A gente semeia com lágrimas. Para a gente, então, um dia, colher com cânticos de alegria. Eu quero declarar isso na sua vida. Não hoje, não amanhã, não sei se esse vai ser o melhor dia da sua vida, se esse vai ser o melhor mês da sua vida, como a gente vê em alguns lugares falando, esse vai ser o melhor mês da sua vida. Eu não sei, isso está nas mãos do Senhor. Pode ser que a gente tenha dias muito bons pela frente, eu espero que sim, pode ser que a gente tenha dias muito ruins pela frente, o provável é que a gente tenha um pouco dos dois. Mas o fato é que no último dia, na hora da ressurreição do corpo, no dia que Jesus Cristo voltar, nós celebraremos e nós colheremos com cânticos de alegria diante do Senhor, como diz a velha canção, cantando, olhando em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim, dizendo glória ao Cordeiro de Deus. Que aí na sua casa você feche os seus olhos, apresente ao Senhor o seu coração, a sua vida. Vamos pedir a Ele que com graça e com poder nos alcance nessa tarde. Coloque diante do Senhor o teu mês de agosto, coloque diante do Senhor
Esse novo mês que se inicia, hoje é apenas o dia 2 de agosto, peça a Ele que te dê graça para suportar um pouco mais. A gente não imaginou que a gente fosse estar ainda na pandemia, a gente não imaginou que a gente ainda fosse estar na quarentena, mas o Senhor sabia. Senhor, nós pedimos por cada família, cada nome, cada pessoa que tem escrito aqui o seu pedido de oração, cada família que pertence à nossa comunidade, cada pessoa que está assistindo essa celebração. Na verdade, não assistindo, porque não é um termo correto, cada pessoa que está participando, cultuando ao Senhor conosco nessa celebração. Nós temos igual acesso diante do trono da graça, diante do Senhor. Pai, recolhe as nossas lágrimas, nós semeamos com lágrimas, crendo que no dia do Senhor nós seremos vitoriosos através de Cristo Jesus. E nós cantaremos para sempre diante de Ti: glória, glória ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas venceu, e que é digno de abrir o livro. Nós, nesse momento, enquanto ainda aguardamos esse dia, nós levantamos os nossos olhos para os céus e nós clamamos o Teu socorro. Senhor, venha em direção a cada um que está sofrendo, venha em direção a cada um que está com seu coração sangrando nessa tarde. Venha cada um que está enlutado, Senhor, consolar. Aqueles que estão doentes, Senhor, venha visitar e curar. Tu és o Deus El Shaddai, Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que provê. Senhor, vem com a Tua misericórdia. Alcança aqueles que estão com o coração pesado, com preocupações financeiras, patrões que estão preocupados com as suas empresas e com a vida dos seus funcionários, funcionários que estão com medo de perder os seus empregos. Senhor, nós entregamos os nossos medos diante do Senhor, nós colocamos aos pés da cruz e nós recebemos do Teu fardo que é leve, e nós nos lembramos que a nossa vida pertence ao Senhor. Alcança com graça, alcança com poder, alcança com misericórdia. Aqueles que estão sofrendo nos hospitais, alcança, Senhor. Mães que estão em meio à gestação dos seus filhos, alcança com graça e com poder. Casamentos que estão, Senhor, quebrados, alcança com poder de restauração. Relacionamentos de pais e filhos que precisam ser consertados, alcança, Senhor. Faz o Teu milagre, nós te pedimos, nós te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Nós vamos ver um vídeo apresentando a nossa nova série, como a Andressa disse, Selá, orando os salmos, entrando no mundo de Deus. E eu já volto. A beleza da criação, a tragédia do luto e da injustiça, o encantamento da poesia, a feiura da morte, Deus agindo miraculosamente no mundo. A pergunta: onde está Deus quando as coisas ruins acontecem? Na nova série de mensagens da IB Metrô, vamos mergulhar no livro de Salmos e mergulhar no inário do povo de Israel. É um convite para vermos o mundo do jeito de Deus. Salmos nos transforma para que possamos olhar para o mundo, para os outros e para nós mesmos, de modo drasticamente diferentes. Venha conhecer o mundo dos Salmos na nova série de mensagens da IB Metrô. Mais teológicos e acadêmicos, ou seja, tem para todo gosto, e eu te convido nesse mês a mergulhar no livro de Salmos. Se você for no Spotify, na Deezer ou na plataforma da sua preferência, você pode procurar também a Bíblia falada na paráfrase, a mensagem. E você pode ir lá no livro de Salmos e você pode ouvir os Salmos de um jeito muito diferente, mas muito legal, muito convidativo. A gente vai colocar playlist, dicas de salmos cantados. Você percebeu que hoje na nossa celebração nós só cantamos os salmos e vai ser assim durante todo o mês de agosto. Nós vamos cantar, orar, ler em voz alta e meditar nos salmos. Porque qual que é a importância? Os salmos são vistos desde a época dos pais da igreja, passando pelos reformadores, como um microcosmo da Bíblia, ou seja, é um universo dos salmos, ele compreende todos os grandes temas trabalhados ao longo de todo o drama narrado pelas Escrituras, de toda a história bíblica, de Gênesis, o começo, até Apocalipse, a redenção final. Os salmos encontram e os salmos ecoam esses temas, então a gente vai encontrar os salmos como
um microcosmos da Bíblia. O Eugene Peterson, grande pastor, teólogo, professor, escritor, falecido há pouco tempo, referência na área de espiritualidade, que inclusive foi quem fez e liderou a paráfrase, a mensagem. O Eugene Peterson chama os Salmos de a nossa escola de oração, onde a gente aprende a orar. E eu acho muito interessante, porque ele nos mostra, num dos seus livros, que quando Jonas se encontra dentro do ventre da baleia... Ainda falei errado. Falei baleia. Ai, não acredito. Vou ter que começar tudo de novo, né? Não tem nenhum slide que dá para colocar aqui? Vou tentar. Eu faço um slide, você taca aqui, vai. O Eugene Peterson, então, nos mostra, num dos seus livros, que Jonas, na sua oração no ventre do peixe, nenhuma oração de Jonas é original. Ou seja, todas as frases da oração de Jonas no ventre do peixe são frases retiradas dos Salmos. Os Salmos nos ensinam a orar. Jesus, quando estava na cruz, ele cita os Salmos quando ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Os autores bíblicos e os apóstolos citaram os Salmos muitas vezes. Os autores bíblicos colocam na boca de Cristo muito dos Salmos que antes eram atribuídos à tradição de Davi, e mostrando que Cristo, então, é o filho de Davi, o cumprimento total e pleno desses Salmos. O grande escritor anglicano N.T. Wright diz que os Salmos nos mostram, nos abrem a oportunidade, nos dão a chance de entrar no mundo de Deus. Os Salmos nos dão uma janela para nos ensinar como Jesus orou. Tim Keller chama os Salmos de os cânticos de Jesus, as canções de Jesus, o inário que Jesus conheceu. Eu e você, se somos mais velhos de igreja, a gente tem vários hinos que a gente cantou ao longo da nossa história. Alguns sabem pelo número do inário, seja o cantor cristão, seja o inário evangélico, seja os salmos e hinos, seja a harpa cristã, seja o HCC, o inário para o culto cristão. O fato é que os salmos nos ensinam como orar, e foram os salmos que ensinaram Jesus a orar. Os salmos nos ensinam a orar como igreja, mais do que indivíduos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, diria o doutor James Houston. Os salmos acabam com o divórcio entre o sentir e o pensar que muitas vezes impera na igreja brasileira e na igreja ocidental. Parece que eu tenho que escolher entre ser um crente racional ou ser um crente emotivo. Não, os salmos nos mostram que pensar e sentir da forma de Deus é um modo de viver a vida cristã de forma plena, e sentir e pensar devem caminhar de mãos dadas. Eu gostei muito de uma ilustração que eu li num dos materiais que eu estava estudando, é de uma série que está sendo traduzida pelas edições Vida Nova no Brasil. Esse volume ainda não existe, que é Salmos para você, Psalms for You. E o autor diz: imagine que você está sentado em uma grande sala de concerto. Imagine uma sala, tipo uma sala São Paulo. No meio do palco, isso é de arrepiar, meus irmãos, está Jesus Cristo, o condutor e líder de louvor do povo de Deus. Atrás dele, olha, imagine isso, está um grande coral, um imenso coral. E esse coral é formado pela sua igreja. Gente de todas as eras, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações. E este coral canta os salmos como as canções de Jesus, lideradas por Jesus, arranjadas por Jesus, guiadas e ensinadas por Jesus. Por isso a gente vai meditar nos salmos, por isso a gente vai refletir nos salmos, por isso o meu incentivo, o incentivo da IB Metrô para você é que você deixe-se entrar, como a Lúcia entrou naquele guarda-roupa e ela se encontrou em Nárnia. Que você possa, através dessas mensagens, através dessas leituras, através das canções,
que você possa encontrar esse guarda-roupa narniano e você também possa entrar por ele e você se encontre no mundo de Deus, onde Aslan, o grande leão, é o rei e senhor, e aonde coisas diferentes acontecem. Vamos ver, assim como Nárnia, qual é o mundo de Deus que os Salmos nos apresentam. E nós vamos começar com o Salmo 1. O tema da mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje é A Verdadeira Felicidade. E é interessante porque a gente vive em dois extremos no mundo de hoje. Nós vivemos entre os coaches, autores de autoajuda e os motivadores que nos obrigam a sentir felicidade, e parece que eles têm uma fórmula da felicidade, e parece que a felicidade é um fim em si mesmo, e todos podem ser felizes se você comprar o livro, comprar o curso, fizer a terapia, fizer o acompanhamento. Do outro lado, nós temos hoje uma tendência, se você vai nas livrarias, as crianças têm que tampar os olhos. Hoje as livrarias são para maiores de 18, porque tem cada capa de livro que olha, não dá nem para falar. Palavrões, aquilo, não sei o que, aquilo, e cheio de palavrões nas capas dos livros, estão entre os mais vendidos do Brasil. E esses adotam uma postura cínica. A felicidade é impossível, é inatingível. Eu tentei ser feliz e não consegui, então quero jogar tudo para o ar e desistir de ser feliz. O Salmo 1 fala sobre uma felicidade. E ele fala sobre uma felicidade possível, mas uma felicidade possível seguindo um certo caminho, seguindo uma certa lógica. E você que é cristão, talvez saiba até o Salmo 1 de cor. E o meu convite para você hoje nessa palavra é você que não conhece o Senhor Jesus ainda, que não é cristão, e às vezes você duvida que você pode ser feliz, ou você está frustrado porque você tentou ser feliz, ou você está buscando a felicidade, está nesse processo de ainda alcançar a felicidade como um fim. E o meu convite é para você que é cristão, e que fala, isso eu já sei, isso eu já entendi, eu já aprendi, eu decorei esse salmo quando criança. E a minha pergunta para você é, se você já sabe, então, por que você luta tanto ainda com a questão da felicidade? Por que você, na maioria das vezes, talvez não se considere uma pessoa feliz? Por que a gente vai começar com o Salmo 1? Jerônimo, um dos doutores da igreja, lá no século 3, 4, fala do Salmo 1 como o grande prefácio de todo o livro. A maioria dos estudiosos fala que o Salmo 1 e 2 são um conjunto que forma um prefácio, uma apresentação de todo o livro de Salmos. Ele levanta temas que serão trabalhados em todo o livro. Vamos ler juntos? Está aí no slide, você pode acompanhar comigo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse salmo é uma grande peça, uma pequena peça, na verdade, mas grande na qualidade e na representatividade, uma peça de arte, é uma obra de arte. É a poesia da mais alta qualidade. Esse é o mundo dos salmos. O mundo de palavras, o mundo de imagens, o mundo de comparações, que muitas vezes nos soam estranhas, mas que quando nós buscamos entendê-las, a gente entra então no mundo de Deus e no que está sendo descrito para nós, no mundo dos salmistas. Alguns estudiosos, você vai ver aí no slide também, no próximo slide, mostram um esquema de quiasma no Salmo 1. O que é um esquema de quiasma? É um recurso hebraico que vai fazendo paralelismos. Então, olha aí, eu tenho o A no início, eu tenho o A no final.
Eu tenho o B no início, mais um pouco, né, do início ainda caminhando um pouco, e um B já como um penúltimo. E aqui nesse salmo, o C se encontra, o centro se encontra, onde o centro ali, uma parte encontra a outra, uma metade encontra a outra. E os estudiosos dizem que esse recurso mostra que o meio, o centro, no caso aqui a letra C, o centro, é a parte mais importante da mensagem. Isso é encontrado em vários textos bíblicos e é maravilhoso, porque a gente tem os hebraístas, graças a Deus, que nos mostram isso. Então você vê aí na descrição A, o destino do justo, a figura é o caminho, versículos 1 e 2. Lá embaixo fecha dizendo a descrição, o destino do ímpio, o caminho do ímpio. No B, você se tiver com o Salmo 1 aberto, você vai comparando aí na sua casa. A imagem do justo é a árvore. No B, a imagem do ímpio é a palha, comparação. E no C, a conclusão objetiva e uma introdução objetiva. É o sucesso do justo e a falta de sucesso do ímpio. No nosso outro slide aí você consegue ver as comparações. Olha só, versículos 1 a 3. Qual é o assunto? O justo. Do 4 ao 6, o ímpio. A caracterização do justo, ele é feliz no 1 ao 3. No 4 ao 6, ele é infeliz. Qual é o foco do 1 ao 3? Ensino. Qual é o foco do 4 ao 6? Conselho. A comparação, o justo é como a árvore do 1 ao 3. No 4 ao 6, o ímpio é como a palha. Qual que é o destino do justo? O justo prospera. Qual é o destino do ímpio? Ele é destruído. Ele caminha para a destruição. O Salmo 1, então, abre mostrando dois tipos de pessoas. Os justos e os ímpios. Esse salmo fala da felicidade do justo. A felicidade é um assunto, então, como eu disse, muito importante para nós. Você, de novo, talvez tenha sido enganado pela modernidade, dizendo que toda a ciência ia resolver todos os nossos problemas. Como que nós nos saímos? Quando lá no começo do século XX a ciência disse que ia resolver todos os problemas, veio a Primeira Guerra, veio a Segunda Guerra, veio a gripe espanhola, veio a Guerra Fria, veio tanta coisa. Hoje nós enfrentamos a pandemia do coronavírus. Será que a gente se saiu bem? A ciência conseguiu nos dar a felicidade tão prometida? Claro que não. Então nós temos na nossa sociedade hoje um buraco no coração das pessoas. Nunca se falou e se escreveu tanto sobre felicidade e nunca as pessoas foram tão infelizes. As taxas de suicídio estão enormes. Todas as semanas nós lemos notícias de jovens bem-sucedidos, jovens ricos, bonitos, tirando a sua vida porque não encontram sentido para a vida. Então a Bíblia nos ensina que a felicidade humana tem a ver com coisas profundas e espirituais, não com coisas superficiais e passageiras. Mas a gente, para entender essa felicidade, a gente precisa ver as coisas do jeito de Deus. Então a primeira coisa, esse salmo abre com 3 tríades, versículo 1. Ele fala de 3 tipos de ações. Siga aí comigo no slide. Seguir, são 3 verbos. Seguir, imitar, assentar. São 3 tipos de modo de agir, 3 tipos de comportamento. São 3 modos de agir, desculpa. Conselho, conduta e roda. E são 3 tipos de pessoas. Os ímpios, os pecadores e zombadores. A grande pergunta que fica para nós é quem são esses ímpios, pecadores, zombadores? Os reformadores entendem, Calvino, Lutero principalmente, os ímpios não aqueles, às vezes a gente pensa no ímpio, a gente pensa no assassino, a gente pensa no drogado, a gente pensa naquele mau caráter, ou como a gente diria, né, aqueles que têm vícios morais, são moralmente viciados. Mas Calvino e Lutero entendem que, além desses, são ímpios todos aqueles que vivem e escolhem viver de forma independente da palavra de Deus e dos seus preceitos e dos seus caminhos. Então, todo mundo, por melhor que seja essa pessoa, se essa pessoa escolhe viver do jeito dela e não do jeito de Deus, ela se encontra na categoria dos ímpios. Interessante que esses ímpios, dizem os comentaristas, são a mesma pessoa, porque, veja só, esses ímpios e pecadores, zombadores, não são 3 tipos, não são 3 pessoas separadas, são 3 graus da mesma pessoa. Na visão religiosa, elas são ímpias.
Desculpa, os ímpios, na visão religiosa, são pecadores. Para o religioso, eles são pecadores. E quando a gente analisa o seu discurso, muitas vezes é um discurso de zombaria, zombando do modo de Deus revelar os seus valores, do modo que o povo de Deus vive os seus valores. O apóstolo Paulo diz que as coisas do Espírito são loucura para a carne. Não está falando da parte espiritual e material e que a parte física material é loucura. Não, 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 não. A carne é esse modo ímpio de ver a vida. Esse modo de ver a vida de forma carnal entende que as coisas do Espírito, as coisas de Deus são loucura. Por isso eles zombam. E aí eu quero que você perceba nos verbos um processo de desaceleração. Que isso é um processo de assimilação da conduta do ímpio. Primeiro você está andando, algumas traduções falam do que anda no caminho do ímpio. A nossa versão aqui fala o que segue o conselho. Primeiro ele segue um conselho, ele anda ao lado. Depois, nesse processo de assimilação, e nós falamos de assimilação aqui na outra série de mensagens sobre o exílio, quando nós falamos de Daniel, quem quiser assistir está no nosso canal. Ele depois começa a imitar, ele começa a replicar. Ele fala, olha, agora imita a conduta. Depois que ele anda ao lado e ele ouve o conselho, e ele começa a replicar, ele começa a imitar. Por último, o Salmo diz que agora ele comunga dessas ideias, ele concorda com essas ideias, a tal ponto que agora ele está assentado junto com os zombadores. Ele faz parte da roda dos escarnecedores, dos zombadores, ele imita o estilo de vida, ele tem o estilo de vida ímpio. Aí você pensa assim, tá, qual é o lugar que eu tenho que fugir? É o bar da esquina? É o lugar de prostituição? É a boca de droga? Qual é o lugar que eu tenho que fugir? Aqui em São Paulo é a Vila Madalena, no Rio é a Lapa, os lugares boêmios. Meus irmãos, aqui não é um lugar geográfico específico, mas toda a cultura à nossa volta, as propagandas, os seriados, os filmes, a academia não de exercício físico, talvez também, mas a academia de estudos, das universidades, da literatura, do mundo acadêmico, tudo isso pode estar atrelado a uma assimilação da conduta do ímpio. Nós dissemos isso lá em Daniel. Essa cultura do ímpio se torna sedutora, ela se torna atraente, como a mesa do rei Nabucodonosor para Daniel e seus amigos. Então, veja só, primeiro, o justo é atraído a andar do lado e a ouvir o conselho. Quando ele ouve o conselho, ele passa a gostar e ele passa a imitar, ele passa a replicar. E depois ele se torna tão bom nessa imitação, que ele já não sabe mais o que é imitação e o que é real. E ele se senta e ele participa das conversas e do modo de vida ímpio, contrário a Deus. O Salmo não diz, meus irmãos, que a gente não deve ser amigo de não crente. Eu já vou colocar. Porque quando eu era criança, muitas vezes a impressão que se passava era essa: só não vai na festinha, não conversa com a pessoa, não fala, não ouve a música, não assista o seriado, não veja o filme. Claro, tem filmes, seriados, livros que a gente não deve ler porque eles são intrinsecamente imorais ou repugnantes aos olhos de Deus. E aí é um outro lado. Mas muitas coisas a gente deve sim ler, saber, conhecer, ouvir, para entender a cultura à nossa volta. Nós temos que ter amizade, sim. O nosso maior modelo, Jesus Cristo, teve amizade com pecadores. Ele se sentou com pecadores, ele comeu com pecadores. A questão era quem influenciava quem. Quem era o que trazia a luz para as trevas? Ou eram as trevas que engoliam um pouquinho de luz que havia? Então, o Salmo nos alerta para nós não comprarmos o modo de pensar que guia aqueles que não pertencem a Deus. E eu quero ser muito claro com você. Tem muita gente crente, muita gente que é membro de igreja, muita gente que está domingo após domingo lendo a Bíblia, não sei o quê, e tem um modo de pensar ímpio. Não existe um selo gospel que garante a qualidade da amizade e do relacionamento. Não é porque a pessoa faz parte de uma igreja, ou ela se diz, eu sigo uma igreja, eu assisto o culto, eu estou no culto. Não, 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 não.
É o modo de pensar, é o jeito de viver que nos garante que essa pessoa está no caminho dos justos. Esse versículo, versículo 1, abre dizendo como é feliz. Ou seja, o cristão entende que a felicidade não é nem natural e nem alcançável. Foi o que eu falei para vocês. Você não é feliz de qualquer jeito e você não é... A felicidade não é inalcançável para você. Como é feliz? A felicidade é possível diante das coisas que nós vamos conversar. Qual é a fonte da felicidade? E aí você lê no slide comigo, a lei do Senhor. O salmista diz que o justo tem satisfação na lei do Senhor, no versículo 2, e nela medita dia e noite. O que é a lei do Senhor? Veja aí comigo. É a Torá, nós já falamos sobre a Torá, tanto nas últimas mensagens da outra série. É a instrução. O Salmos 19, 119, o grande salmo, que tem blocos que começam com todas as letras em ordem alfabética do alfabeto hebraico. Um grande poema de celebração à lei do Senhor. O Salmo 19 e 119, eles usam outras palavras para falar de lei, porque muitas vezes lei nos traz uma ideia pesada de legalismo. Eles usam a ideia de mandamentos, estatutos, instrução. A Torá é um ensinamento de Deus. E aí fala, nela medita de dia e de noite. O que é o meditar? Porque para muita gente meditar é esvaziar a mente. A meditação transcendental fala esvazia a mente, pensa em nada, vai para o lugar do nada. A meditação bíblica é o contrário. O verbo no original dá uma ideia de ruminar, o que os animais fazem. A comida vai e volta, vai e volta. Alguns acham nojento. Mas é quando a gente aprende a ligar teoria à prática, você medita, você coloca todos os seus esforços, você para. E essa meditação ela é espiritual e ela é também ligada à leitura, aos comentários, à forma, mas ela vai além. Qual é o espírito por trás daquele texto? E nós temos um Espírito Santo que nos ensina o que está atrás daquele texto. Ela fala mais do que silêncio, e sim da ideia de declarar vocalmente os ensinamentos de Deus. E aqui o nosso título da nossa série. Talvez você esteja falando, o que é selar? Na NVI, selar é a palavra hebraica traduzida como pausa. A meditação bíblica, o meditar nas palavras é aquela pausa intencional. Os músicos dizem que pausa também é música. É aquela pausa que nos para que a gente capture, para que a gente entenda, para que a gente mergulhe. Então, selar, pausa, medite, compreenda, capture, se envolva, se deixe envolver, se deixe ser tomado nos seus sentidos por esse mundo de Deus que os Salmos nos apresenta. Alguém que faz com constância isso é transplantado de um mundo egocêntrico para um mundo centrado em Deus. Nós somos tirados do nosso egoísmo e nós somos colocados no mundo de Deus. E o mundo de Deus olha para os outros. Deus amou, Deus deu. Nós somos colocados nesse mundo. O Salmo 19 é o meu favorito. Ele diz, o versículo de 1 a 6 é de arrepiar, de lindo. Mas para o nosso propósito, nós vamos ler do 7 ao 11. Leia aí comigo no slide. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Você está cansado, você está abatido, a instrução do Senhor revigora a sua alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis. Olha como essa pessoa deseja a lei do Senhor. O Salmo 1 está sendo comprovado no 19. São mais desejáveis do que o ouro. E olha que Davi, que provavelmente a tradição diz que Davi está por trás desses salmos. Ele tinha muito ouro. Como diria a outra, muito ouro, Inxalá. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo.
Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. É interessante que o Salmo 1 começa no versículo 1 com frases negativas. Você prestou atenção? Feliz é o homem que é marcado pelo que ele não faz, pelas pessoas com quem ele não convive e pelos lugares nas quais ele não vai. Mas agora nós vemos um retrato positivo do justo. Aquilo que traz satisfação para o seu coração. E com aquilo que ele se ocupa. Nessa lei ele medita dia e noite. Significa que ele fica com a Bíblia aberta o tempo inteiro? Não significa que volta e meia o coração dele é capturado por aquilo. Como eu posso aplicar isso no meu trabalho? Como eu posso aplicar isso na minha família? Como eu posso aplicar isso nos relacionamentos que eu tenho? Como eu posso viver isso? Como eu posso viver? E aí a gente entende que a felicidade não pode ser encontrada de forma direta. Você viu que o Salmo falou que a lei do Senhor alegra o coração, que a lei do Senhor revigora a alma, que a lei do Senhor ilumina. Isso é felicidade. É a alma revigorada, são os olhos iluminados, brilhando. Mas a felicidade não é o alvo final, ela é sempre uma consequência de algo além da felicidade. No caso aqui, é a lei do Senhor, e por trás da lei do Senhor, o próprio Deus. Felicidade é um subproduto, está escrito aí no seu slide, veja. É um subproduto de se procurar Deus. E a grande pergunta que fica aqui, será que nós, muitas vezes, crentes, ungidões, não estamos usando Deus para atingir a felicidade? Será que a gente não está aprendendo? Alguém falou para a gente que Deus é o melhor caminho para a gente ser feliz? Já dizia o poeta Vinícius de Moraes, na canção do Tom Jobim, tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como... Eu não estou dizendo que a felicidade é essa visão triste de Vinícius de Moraes, cínica do poeta. Mas muitas vezes a gente procura e usa Deus para que Deus faça algo por nós. E o fim, na verdade, não é Deus. A gente não procura a glória de Deus, a gente procura a felicidade própria. Versículo 3, a árvore, a figura da árvore, como a gente viu. É a felicidade real, é o fundamento. É a felicidade bem fundamentada e não superficial. Veja, a árvore está sujeita a estações. Ela não está sempre carregando fruto. Os frutos têm hora certa e momento certo para acontecer. A árvore não está sempre verde, uma árvore saudável. Ela perde as suas folhas, dependendo do clima, se é mais temperado, mais tropical, mas ela perde as suas folhas. Hoje, andando aqui em São Paulo, eu vi várias árvores. Nós estamos em pleno inverno, sem folhas, no céu lindo de São Paulo, nesses dias de inverno. E aí o que acontece? Mas essa árvore do Salmo, no versículo 3, ela tem um segredo. Por isso ela é saudável. Porque o que acontece? A árvore, para ser saudável, mesmo passando por estações, ela tem um acesso secreto, ela tem raízes profundas. E essas raízes atingem águas, alcançam águas profundas. Veja, a felicidade não tem a ver com o que acontece com você, mas com aquilo que você é. Muitas vezes você pode estar passando por uma estação sem tanto verde. Você pode estar passando por uma estação sem tantos frutos, mas você ainda tem as suas raízes fincadas. Talvez passando pelo que João da Cruz chama de noite escura da alma. Momentos difíceis, momentos de reflexão, momentos de dor, mas as suas raízes, se você é um justo no Senhor Jesus, você tem as suas raízes fincadas profundamente, você não se abala, porque a sua fé não depende das circunstâncias. O cristão não é alguém bacana, o cristão não é alguém religioso que fala e faz coisas legais. O cristão é alguém que foi plantado, que foi colocado sobre algo maior do que ele mesmo, é alguém que encontrou um propósito para viver que é maior do que ele mesmo. E aí nós estamos falando do novo nascimento. Quando Deus troca o nosso coração, o Salmo não fala isso porque isso ainda não era verdade. Mas é essa a aplicação. Quando que as nossas raízes se aprofundam? Quando Deus faz a obra é dele, não é nossa. A obra é dele, não é nossa. Ele troca o nosso coração.
E as raízes do Espírito Santo vão se aprofundando à medida que nós, aí sim, na santificação, nós já falamos isso nas últimas semanas, permitimos que Ele trabalhe em nós. E essas raízes vão se aprofundando, vão se aprofundando, vão se aprofundando. Isso não impede, eu vou falar de novo, de experimentar as dores e dificuldades da vida. Mas na hora mais difícil é a hora que a árvore bota raiz para trabalhar. Traz mais água, traz mais vida. Nas horas mais difíceis da sua vida, eu vou falar isso por experiência própria, nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu tenho 35 anos, caminhando para 36, como diria lá no Noviço Rebelde. Eu tenho 35, quase 36, quase eu estou exagerando, em janeiro do ano que vem. Mas eu já sofri muito na vida, eu já perdi pessoas muito queridas na minha vida, eu já vi gente do meu lado sofrendo muito. Eu já entendi qual é a da vida. E eu vou dizer para você, nos momentos mais difíceis da minha vida, foi aonde eu mais precisei depender de Deus. Não estou sendo hipócrita, não estou sendo... Foi a hora que eu me vi diante de Deus e eu falei, Senhor, eu só tenho o Senhor. Se não for o Senhor, eu vou ficar louco. Eu vou desistir. A figura da árvore fala de crescimento. Um crescimento orgânico, um crescimento saudável. Esse é o alvo de todo cristão. Não importa se você tem um dia, 80 anos de vida cristã. Nós temos que continuar crescendo até o dia que o Senhor Jesus nos chamar. O apóstolo Paulo diz que a luz do justo ela vai brilhando, brilhando, brilhando cada dia mais, até se tornar dia perfeito. De acordo com aquele desenho do quiasma que eu mostrei no slide para vocês, o centro do salmo é tudo que o justo faz prospera. E aí você fala, é isso que eu quero essa prosperidade, eu quero ser rico, eu quero ser poderoso, eu quero influenciar pessoas. Mas não é isso aqui que o Salmo está dizendo. Por que tudo que o justo faz prospera? Porque o justo medita na lei de Deus, ele procura ver o mundo do jeito de Deus, a sua alegria está em servir a Deus, e por isso os seus desejos e os seus hábitos são moldados e alinhados com a vontade de Deus. Então tudo que ele deseja, no fundo, já é o que Deus deseja. Tudo que ele pede já é o que Deus quer que ele peça. Sabe como o próprio Davi, quando diz, Senhor, o Senhor mora numa tenda, eu moro num palácio, eu quero construir uma casa para o Senhor. Diz a música da Ludmila Feber, para construir um palácio para Deus é preciso amar. E aí no texto bíblico não fica muito claro se Deus que pediu para Davi ou Davi que propôs para Deus e Deus topou. O fato é que as duas coisas aconteceram, porque Davi já era o homem segundo o coração de Deus, com falhas, com defeitos, mas ele já desejava o que Deus desejava, em alguma medida. Ao contrário do justo que agrada a Deus, o ímpio é comparado à palha, levado pelo vento, ou seja, não tem base, não tem sustentação. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4, 14, 15, olha o que diz aí no slide, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então o propósito é que a gente cresça para que a gente não seja levado de lá para cá. Ele diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. 1 Coríntios 3, 11 a 13, leia comigo aí também. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz. Veja, você pode construir a sua vida usando ouro, prata ou pedra preciosa, e esses vão permanecer, vão durar. Agora, se você usa feno, madeira, a madeira apodrece, o feno apodrece, a palha voa. A sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz, pois será revelada pelo fogo. A madeira, o feno e a palha se queimam no fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Por isso o justo é a árvore que cresce, a árvore que dá frutos a seu tempo. Agora, o ímpio é como a palha, não tem fundamento, não tem sustentação. A felicidade deles até pode parecer afrontosa para a gente. Poxa, eu estou servindo a Deus, o cara ali não está nem aí. Essa semana eu estava falando com uma pessoa que está se questionando sobre isso. E ele está tão feliz e eu estou aqui miserável. Mas a gente sabe, e aí veja, é o que diz o versículo 4 a 6, e para a gente encerrar. A felicidade final, a perspectiva da eternidade, o verdadeiro destino dos ímpios. O Salmo 1 termina com essa advertência.
Vem um julgamento. E aqui não é necessariamente o juízo final. A gente, como crente bom, doutrinado, bem doutrinado, na classe de catecúmenos, a gente é chamado para pensar no juízo final. No último dia, tudo bem, pode ser. Mas também algum tipo de julgamento na assembleia do justo, na igreja, no povo de Deus. Ali Israel hoje é a igreja do Senhor. Mas existe uma advertência, vai vir um julgamento, e aquele que vive do jeito do ímpio, muitas vezes sendo um crente, alguém que pretensamente pertence a Deus, não vai resistir diante da assembleia dos justos. É o que diz o versículo 4. Como eu disse, muito embora os justos possam parecer felizes, até zombam, lembra? Eles zombam das escolhas dos justos. Eles não terão um final feliz. Quem diz? Deus diz. A palavra de Deus diz. A razão é muito simples, está aí no Salmo. Deus aprova o caminho dos justos, que já está alinhado com a sua vontade. E o caminho do ímpio, embora não pareça, vai levar à destruição. Porque se afasta de Deus. É aquele caminho estreito e o caminho largo. Lembra Mateus capítulo 7? O caminho que leva à salvação, diz Jesus, é o caminho estreito, difícil, poucos vão passar. Contrário aos padrões do mundo. E aí eu tenho dito para vocês, ser cristão é difícil. Se você está achando que está tudo fácil, maravilhoso, eu adoro ser cristão, é maravilhoso, tem alguma coisa errada. É claro que a gente tem alegria, claro que o coração é renovado, claro que a gente ama a Deus, mas a luta com os padrões do mundo nos quais nós estamos inseridos, sendo forasteiros, isso causa uma angústia ao mesmo tempo no nosso coração. Se não tem angústia, é porque alguma coisa está errada no seu coração, ou no meu coração. E a árvore, por último, aponta para a cidade celestial. A cidade celestial, a Jerusalém celestial, que é ela toda um templo, ela toda é habitada pelo Espírito de Deus, ela toda é a Jerusalém poderosa, prometida em Isaías. Ela tem uma árvore no meio, a árvore da vida, representando isso. Nós aguardamos esse dia. Ezequiel fala dessa árvore, também desse templo, também desse reino. Nós aguardamos esse dia. Nós temos que ter a perspectiva de eternidade. A felicidade não pode ser medida por padrões mundanos. A felicidade não pode ser medida por padrões locais, momentâneos. A felicidade sempre, sempre, sempre para o cristão tem que ter um padrão, um alvo da eternidade. Eu tenho que entender isso na perspectiva da eternidade. E aí sim nós vamos entender o que o Salmo diz. Para a gente fechar aqui, eu quero que você pense nisso. Talvez você fale, será que eu sou justo? E aí isso traz uma postura legalista. O justo, em última instância, é Cristo Jesus. Ele é o único justo. A palavra diz várias vezes, não há um justo sequer. O único justo foi Jesus Cristo. E ele cumpriu a exigência da lei, morrendo em nosso lugar, para que eu e você tivéssemos agora a lei escrita no nosso coração através do novo nascimento. Se você não conhece a Jesus e não nasceu de novo, meus irmãos, meu querido, é isso que acontece no novo nascimento. A lei que antes era contrária, a lei que antes mostrava os nossos erros, a lei que antes só estava ali para provar que a gente não conseguiria. Agora, Cristo Jesus consegue por nós. E nos seus méritos, agora nós temos justificação. E essa lei agora é escrita no nosso coração, dentro de nós. Os nossos amores são trocados, os nossos valores são trocados. É o Espírito Santo que nos torna justos pelo poder, pelo seu poder. E não você querer, eu quero muito, eu estou tentando. A vida cristã não é sobre tentar. A vida cristã é sobre se render a Deus e deixar que o Espírito Santo faça a obra dele na nossa vida e no nosso coração. Com o poder do Espírito, então, nós buscamos cada vez mais ser justos. Esse justo sobre o qual o Salmo 1 fala. E aí a gente encontra a verdadeira felicidade, a verdadeira felicidade é profunda, ela é bem fundamentada. E ela se encontra em servir a Deus. E deve ser entendida nessa perspectiva de eternidade. Toda vez que você estiver sofrendo, toda vez que você estiver com raiva, toda vez que você estiver desgostoso, que você estiver amargurado, coloque isso na perspectiva da eternidade.
O que é isso diante da eternidade? O que é isso diante do que Jesus Cristo fez por mim? O que é isso diante do que Deus me promete e vai cumprir? O que é isso na eternidade? E aí sim você vai encontrar raízes profundas. Quem tem raízes profundas consegue servir a Deus, amar a Deus, meditar na lei do Senhor, a lei escrita no coração pelo Espírito, e enxergar as coisas do jeito de Deus, na perspectiva da eternidade. Um poeta, cantor, compositor, já falecido em 1987, chamado Janires Magalhães Manso, fundador de uma banda muito conhecida no meio evangélico chamada Rebanhão. Ele escreveu uma música para o seu amigo Alex Dias Ribeiro, que na época era piloto de Fórmula 1, e estava numa fase muito difícil. O Alex teve uma carreira muito complicada enquanto piloto. E aí ele faz uma música para o Alex, e ele escreve, chama Alex, o Baixinho Voador. E ele diz numa das frases, lembre-se, que ele diz que você vai abrir lá no céu Notícias Celestiais, o jornal. E ele vai dizer, você vai ler nesse jornal, que as derrotas daqui foram consideradas vitórias do lado de lá. Esse é o cristão justo, que é como a árvore, que as raízes são profundas. Ele percebe que as derrotas daqui são encaradas como vitórias. E ele diz, e ao lado do nome de Cristo está o seu nome também escrito vencedor pelos méritos de Jesus. Essa canção é linda e ela nos fala dessa verdadeira felicidade. Que eu e você, então, procuremos essa verdadeira felicidade. A felicidade que só Deus pode trazer, que só Deus pode preencher, o buraco que só Deus pode preencher no meu coração e no seu coração. Esse é o nosso desafio, esse é o meu desafio, esse é o seu desafio. Construirmos no fundamento sólido, sermos como a árvore frutífera, que tem as suas raízes profundas, que alcança as águas que estão ali embaixo, e essas águas dão vida a essa árvore, a seu tempo, no momento certo, sempre vai frutificar. Esse é o nosso desafio, o meu desafio, o seu desafio. Escolher servir aquele que é o verdadeiro justo, o justo perfeito, Jesus Cristo, e pelo seu poder e pela sua obra e o poder do Espírito Santo, eu e você fomos tornados justos no novo nascimento, e juntos podemos crescer como igreja do Senhor Jesus, até o dia final, até o dia que o Senhor nos chamar para a sua presença, ou até o dia que Ele voltar, nós estaremos juntos. Eu quero que a gente cante aqui, mais uma vez, uma canção que nós cantamos na celebração da semana passada, mas que ela declara isso: eu quero construir no fundamento certo, eu quero ser igual ao Senhor, eu abro os meus olhos, Senhor, eu quero enxergar o caminho do perverso, eu quero ver, eu não quero me sentar com os ímpios, eu não quero adotar o estilo de vida dos ímpios, mas eu quero sim, ser justo e santo, como o Senhor é. Vamos declarar isso juntos, para a gente encerrar a nossa celebração hoje. Declara aí conosco aí na sua casa assim: só Ele é santo, incomparável, inigualável. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir. Declare isso na sua casa. Minha vida. Eu quero ser o justo, Senhor, como Jesus Cristo é. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou pela Tua graça, Senhor, eu vou construir minha vida. Eu vou, Senhor. Em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, Senhor. Somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável,
és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que você vá na graça e na paz do Senhor Jesus mudar o mundo, não no seu poder, não no poder de outro homem, mas no poder de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo que habita dentro de você. Como um nascido de novo, você pode se tornar justo, escolher o caminho dos justos e fazer a diferença e abençoar. Lembre-se, você não tem que odiar o ímpio, você tem que odiar o caminho dos ímpios e amar os ímpios, amá-los, para que eles se tornem justos no poder de Cristo Jesus, no sangue de Cristo Jesus. Uma semana de paz, uma semana abençoada. Eu quero agradecer ao João, Andressa, Henrique, muito obrigado mais uma vez, Rebeca, obrigado, Gabriel, Cadinho, Célio. Deus nos abençoe, uma semana muito abençoada. A gente se vê na semana que vem, dando continuidade à nossa série Selá, orando os salmos, entrando no mundo de Deus. Deus te abençoe e até mais.